meninos. Sabe, queridos, muitas vezes nós não entendemos porque as coisas não estão acontecendo. Mas o que é que nós temos feito para que o Espírito Santo possa se mover na nossa vida? É fácil demais dizer que somos crentes e achar que ser crente é só vir para a igreja. Mas ser crente é fazer o que essa palavra fala. E essa palavra diz que nós somos um com Ele. Nós somos um com o Senhor. Amém? Oh, aleluia. Essa manhã o tema da nossa ministração é: a resposta está dentro de você. Você pode dizer comigo: a resposta está dentro de mim. Agora diga ao seu irmão, seja a boca de Deus para ele. Diga: a resposta está dentro de você, meu irmão. Aleluia. Você crê assim, meu irmão? Sabe, desde o momento que nós nascemos de novo, o Senhor já colocou o Espírito dele dentro de nós. Amém? Nós temos a resposta dentro de nós. E as coisas vão se manifestar a partir de um momento que a nossa vida estiver sensível à voz do Espírito. Amém? A partir de que eu e você comecemos a orar mais, a ler mais da palavra, a meditar mais nessa palavra, a praticar essa palavra, nós vamos ver o resultado. Amém? Você tem algo grande, nós temos algo grande dentro de nós. E não podemos ficar parados em relação a isso. É a mesma coisa de alguém lhe dar R$1 milhão e você não saber o que fazer com ele. Ou usar de qualquer jeito e esse dinheiro ir embora logo. O Espírito Santo, ele é muito mais do que R$1 milhão. E nós temos sabido mesmo, né? Usar esse presente tão precioso. Nós temos tirado proveito daquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E nós vamos prosseguir aqui em relação a isso, amém? E aí eu vi um exemplo esses dias de um ministro que ele disse que foi abastecer o seu carro em um posto, né? E aí chegando lá, alguns postos de combustível, eles ficam olhando, né, o nível do óleo do carro, esse negócio, tal. Às vezes olham para você completar ou não. E aí ele disse que a moça que estava lá olhou o nível do óleo e disse que estava baixo. Só que o nível do óleo que ela olhou não tinha um ferrinho. Não tinha aquele ferrinho, era um óleo que olhava sem o ferrinho. E aí ele disse, achou estranho, mas ela colocou o óleo. Depois de um tempo, o carro começou a apresentar o quê? Defeito. Aí ele disse, mas rapaz, eu troquei o óleo esses dias. Aí levou no mecânico. Quando chegou lá no mecânico, aí o mecânico perguntou se ele tinha trocado o óleo e tal. Aí ele disse, troquei recentemente. Aí o mecânico disse, mas esse óleo está errado, não era para estar aqui nesse lugar. E quando ele disse isso, gente, rapaz, não acredito. E agora, o que é que eu faço? Ainda tinha um pouquinho do óleo correto. Eu achava que não ia dar problema por conta disso. Mas e agora? O que é que eu faço? Aí o mecânico disse, não, agora a solução é você colocar óleo novo. Quanto mais óleo novo você colocar, o óleo velho vai sair. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Muitas vezes nós temos colocado óleo errado. E as coisas não acontecem porque o óleo não está correto. Ou estamos colocando errado, ou até mesmo não estamos nem colocando. Mas essa manhã eu declaro na minha e na sua vida que nós vamos começar a colocar óleo na medida certa. O óleo correto, para que esse óleo velho venha a sair, meu irmão.
O Espírito Santo, ele é aquele que faz as coisas certas na minha e na sua vida. Que faz acontecer, não tem como dar defeito quando nós estamos colocando o óleo certo. Amém? E aí nós vamos dar continuidade e vamos ler lá em 1 João, capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20. Diz assim: e vós tendes a unção do Santo. E ele continua: e sabeis todas as coisas. Para que nós temos essa unção dos santos? Para saber todas as coisas. A unção dos santos que está dentro de mim e de você é o próprio Espírito Santo. E ele foi colocado para guiar a minha e a sua vida em paz e alegria. É isso que nós precisamos reconhecer todos os dias. Nós já temos a resposta dentro de mim. Seja para qualquer área da sua vida, meu irmão. Seja nas suas finanças, no seu casamento, no seu trabalho. O Espírito Santo, a unção do Santo, já habita em mim e em você. Para que nós possamos ir bem, para que nós tenhamos sucesso e que tudo o que esteja na nossa vida possa acontecer. O Senhor, essa unção que Ele depositou dentro de nós, ela não aumenta e diminui. Ela não é igual àquela unção dos 5 dons ministeriais. Essa unção, a partir do momento que nós nascemos de novo, Ele já depositou dentro de mim e de você. E sabe o que é que aumenta e diminui? É a minha e a sua sensibilidade. Essa unção dos santos, essa resposta, ela é a mesma. Ela é contínua. E por que muitas vezes nós não conseguimos ouvir? Porque a minha e a sua sensibilidade não está favorecendo a resposta. Nós precisamos entender que a minha e a sua vida não vai estar alinhada apenas em você dizer: eu sou crente, eu vou para a igreja, eu sirvo no departamento. Não, meu irmão. A minha e a sua vida vai estar sensível ao Senhor quando nós lemos essa palavra. Quando nós oramos em outras línguas, quando nós oramos no nosso entendimento, quando nós praticamos essa palavra, aí sim a sensibilidade, a resposta que está dentro de mim e de você vai se manifestar. Amém? Então, todas as vezes que você estiver passando alguma situação, quer seja boa ou quer seja ruim, aí você pode medir o nível do seu óleo e dizer: ei, eu preciso colocar mais óleo. Ei, eu preciso colocar o óleo certo, para que nós estejamos sensíveis à unção. Amém? Vamos abrir em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqui essa palavra guiados, no grego ela é ago. Significa guiar, conduzir segurando com as mãos, levando deste modo até o destino final. Esse é o papel do Espírito Santo na minha e da sua vida. O nosso guia, o nosso condutor até o destino final. E muitas vezes a nossa sensibilidade não está ouvindo a voz do nosso guia. Muitas vezes, sabe o que é que nós estamos fazendo? Silenciando o volume do GPS. Como a gente faz às vezes no GPS no carro.
Tira o som, porque às vezes ele diz uma coisa errada e é melhor ir vendo. Muitas vezes nós estamos fazendo isso, silenciando o som do nosso guia. Silenciando aquele que faz questão de segurar na nossa mão e nos levar até o destino final. E que nessa manhã, meu irmão, você possa ter consciência de quem é o Espírito Santo, de quem é essa resposta, quem é essa unção poderosa e preciosa na nossa vida. Não é brincadeira, gente. O Espírito Santo é real. O Espírito Santo é mais real do que a própria roupa que nós estamos vestindo. Ele é tão real que muitas vezes você acha que é um incômodo dentro de você, mas é o livramento do próprio Deus. Ele é tão real que em momentos que você acha que não tem consolo, Ele mesmo vem nos consolar. E até parece que tem alguém nos pegando a gente no braço, porque Ele é o nosso consolador. O que é que você tem precisado, meu irmão? A resposta está aí dentro. A resposta está dentro de nós. Não é um papel apenas do Espírito Santo, é meu e seu. É meu e seu. O papel é nosso de estar sensível à voz dele, amém? Também tem outro versículo, lá em João 16:13. Abre lá, por favor, meu irmão. Que diz assim. Vou esperar um pouquinho. João, capítulo 16, versículo 13. Fala assim: quando, porém, o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele recebe do Pai e traz diretamente para nós. Tudo o que Ele fala, Ele ouve primeiro do Pai. O Espírito Santo, Ele não fala por si mesmo, Ele fala porque Ele ouve primeiro do Pai, amém? E aqui o Espírito Santo, essa palavra guiará significa odegeu, que é ser um guia ou um professor, dar orientação a. O que é que nós estamos precisando de orientação? O que é que nós não sabemos que precisamos aprender? O Espírito Santo está disponível. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso orientador. Muitas vezes você se encontra em situações que diz: e agora? Como é que eu vou fazer? Se lança aos braços dele. Pede a orientação que ele tem para nos dar. Até mesmo algumas coisas que a gente não sabe nem fazer, mas pela unção, pela resposta que já está em nós, Ele nos capacita. Ele me capacita e te capacita a fazer coisas muito além do nosso pensamento. Às vezes a gente se limita e diz: não, eu só consigo até aqui. E o Espírito Santo está lá: vai, você consegue mais. Vai, você consegue mais. Por quê? Porque Ele é o nosso orientador. Ele é o nosso professor. Às vezes a gente olha para as situações e diz: eita, pronto. Essa agora, a gente estava comentando agora de manhã, que tem situações que parece que vem para dar uma rasteira. Mas se nós estivermos firmados, pode tentar dar rasteira que for, mas você não vai cair. Amém? O Senhor é aquele que te guarda. O Espírito Santo é aquele que te orienta. Amém? E eu creio mesmo, meu irmão, que nós, essa manhã, vamos estar cada vez mais sensíveis a essa preciosa unção. O que é que nós temos precisado?
Você pode se perguntar e analisar a sua própria vida. O que é que você tem precisado? Nada é impossível. Nada é impossível para o que crê. Se você crê, se você está sensível, se você está se dedicando, meditando, praticando, nada é impossível. Muitas vezes parece que vai ser impossível, meu irmão. Mas é nessa hora que a gente tem que dizer: a resposta está dentro de mim. A resposta, ela é contínua. Ela não diminui, ela não aumenta, ela é uma só. O que preciso é ir buscar essa resposta. E não é buscar fora. Muitas vezes a gente tem a tendência de buscar a resposta fora. Como se aquilo que estivesse fora fosse melhor do que aquilo que está dentro. Mas a nossa busca tem que ser por dentro. O Espírito Santo, ele fala dentro de mim e de você. Não é por sinais. É dentro. E é dentro que nós precisamos buscar. Amém? Essa unção não é qualquer coisa que eu vou buscar na minha mente, nas minhas emoções. Não. É na palavra. O que é que Deus diz a respeito disso? O que é que o Espírito Santo tem me inclinado, tem me alertado? É aí que eu tenho que focar os meus olhos. Amém? Aleluia. Hoje mesmo nós vamos sair daqui conscientes dessa resposta. Conscientes dessa unção. Conscientes desse Espírito Santo. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso amigo. A tendência do mundo é quando a coisa aperta, chegar para um pai, uma mãe, um amigo carnal, físico, e dizer: ai, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E esquece do Espírito Santo, aquele que nos orienta a toda a verdade. Às vezes um conselho terreno não é o suficiente para te orientar em toda a verdade. Mas o Espírito Santo, ele nunca erra. A voz do Espírito Santo, ela nunca erra. Ela sempre vai nos conduzir em paz e alegria. Mas sabe por que muitas vezes nós procuramos primeiro as pessoas terrenas? Porque a nossa consciência de quem o Espírito Santo é não está aguçada. E a gente acha que está tudo tão bem. Mas o real sentido da nossa vida é estarmos tão ligados ao Espírito Santo que a gente nem precise se preocupar com as situações. É você levantar de manhã e ter um monte de conta para pagar, mas você saber que até 5 horas da tarde você vai pagar cada uma delas. É se levantar de manhã, olhar para um filho, para um esposo, um está doente, o outro está preocupado, o outro está com isso, e você saber que essa é uma situação, mas que vai mudar. Vai passar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele te dá força, ele te garante, ele te mostra um direcionamento do que você precisa fazer. Amém? Aleluia. E essa unção, ela já está dentro de nós. No nosso coração. E quando está no nosso coração, automaticamente ela estará na nossa boca. Amém? Do Franz, ela diz em um dos seus livros: porque muitas pessoas se batem tanto perguntando qual o sentido da vida delas, tentando entender a respeito da própria vida. E sabe qual foi a resposta dela? Ela diz: porque não sabem ouvir o Espírito Santo, ou não estão sensíveis a ouvi-los. E sabe que isso é uma verdade, meu irmão?
Muitas vezes eu e você estamos nos perguntando: por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso? Por que aquilo outro? Mas se estivéssemos sensíveis à voz do Espírito, muitos porquês não existiriam na nossa mente. Muitos porquês existem na nossa mente, porque a gente acha que esse Espírito é uma brincadeira. E não é. É mais real do que o ar que respiramos. É mais real do que essa pessoa que está ao seu lado e você dá mais valor. Ele é mais real. O Espírito Santo é mais real do que a sua saúde. Ele é mais real do que a sua finança. E nós temos muitas vezes nos segurado em tudo isso e esquecido do valor do Espírito Santo. Ele é real. Ele é real. E nós precisamos ter cuidado ao valorizar mais coisas terrenas do que a própria presença. Nós precisamos ter cuidado de olhar mais para o natural do que para aquilo que Ele tem dito dentro de nós. Porque é tão mais fácil você olhar para uma coisa que está te decepcionando tanto, ou que está trazendo uma alegria tão passageira. Por que é mais fácil? Por que tem sido mais fácil? Porque nós não estamos dando o valor necessário. E muitas vezes ainda colocamos a culpa nele. É forte, né, minha gente? Mas é realidade. É uma realidade. Porque a nossa vida precisa ser uma só com Ele. Precisa ser uma só com o próprio Deus. Amém? Nós vamos ler lá em Salmos, capítulo 32, versículo 8 até o 10. E diz assim: eu o instruirei e lhe ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas o amor leal do Senhor envolve quem nele confia. O Espírito Santo está apto para nos instruir em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, o Espírito Santo, ele instruía tantas pessoas na antiga aliança e ele nem estava dentro. As pessoas eram instruídas pela percepção da voz do Espírito Santo e ele não estava dentro. Imagina hoje que Ele está dentro de mim e de você. O que é que nós podemos fazer? Ele habita dentro de nós. Amém? Aleluia, Ele está apto para nos instruir em toda e qualquer situação. Quando nós estivermos mais sensíveis e familiarizados com aquilo que o próprio Deus tem para nós, Ele tem coisas específicas para mim e para você. Tudo isso que você já recebeu como promessa do Senhor. E até mesmo Ele falou para você individualmente. Quando estivermos familiarizados com Ele, vai acontecer. Amém? Independente das situações, vai acontecer. Ele está dentro de nós. Nós vamos ver algumas coisas que nós podemos desfrutar em relação à assunção do Espírito Santo. Amém?
Ele está dentro de nós com toda ajuda e direção. O que é que nós temos precisado? O Espírito Santo está pronto e disponível para nos auxiliar. Ele é aquele que nos leva até o destino final, segurando na nossa mão. Amém? Então, nós precisamos estar cientes, conscientes de que Ele está segurando na minha mão. Ele segura na sua mão, meu irmão. Ele não solta a sua mão. Ele não solta a sua mão quando você erra. Ele não solta a sua mão quando você dedica mais tempo a outras coisas do que a Ele. Ele não solta a nossa mão. Ele está sempre segurando a nossa mão. Amém? Nós precisamos olhar para dentro e verificar dentro de nós qual é a resposta para essa situação. Seja qual situação você estiver passando, olha para dentro e pergunta qual a resposta. O que é que eu preciso fazer agora? Como eu devo me movimentar agora? Como eu devo falar agora? Como eu devo agir agora? É nele que nós temos essa resposta, amém? Nós também precisamos aquietar a nossa alma para entender qual é a resposta. Muitas vezes a nossa alma está tão perturbada que a gente não consegue ouvir qual é a resposta que o Senhor tem, que o Espírito Santo está nos direcionando. Uma mente perturbada fará com que não reconheçamos a resposta. Então, todas as vezes que você precisar de uma direção, primeiro você diga: ei, alma, se aquiete, que eu preciso ouvir a voz do Espírito. Porque às vezes a nossa alma perturbada, a tendência é voltar os nossos ouvidos para aquilo que o natural está dizendo. E o natural não pode nos guiar, porque o natural, ele não segura na nossa mão até o destino final. Quem segura a nossa mão até o destino final é o Espírito Santo. Amém? Então, quando nós temos a tendência de voltar os ouvidos para o que o natural diz, a gente pode se confundir. Amém? Abraão, ele se fortalecia no Senhor. Fazendo o quê? Dando glória a Deus. Paulo e Silas, em meio a prisões, o que foi que eles fizeram? Louvaram e adoraram ao Senhor. Então, em meio a prisões, em meio a situações, a melhor dica é: louve ao Senhor. Adore ao Senhor. Valorize essa presença. Antes de tudo, meu irmão, nós precisamos fazer isso. Essa manhã é uma manhã de mudar a nossa ótica e mergulhar profundo. Profundo naquilo que nós já sabemos que está dentro de nós. É tão interessante você já saber que está dentro de você o poder que é capaz de ser feito através dessa pessoa que é o Espírito Santo. E nós mesmos impedimos muitas vezes. Então, vamos realmente estar conscientes. Eu preciso ser um favorecedor do que o Espírito Santo tem para fazer. É na minha vida, é na vida do meu irmão. Eu preciso ser aquele que auxilia o Espírito, amém? Essa unção, ela nos ensina em tudo, em cada situação da nossa vida. Então, como a gente já leu aqui, Ele é aquele que nos orienta. Ele é o nosso professor. Ele é aquele que está disponível para nos ensinar em toda e qualquer situação. Meu irmão, não sei você, mas eu entendo que eu não tenho mais desculpas. Eu não tenho mais desculpas para viver bem nessa terra. Porque
porque é uma responsabilidade minha. Porque a parte do Senhor e do Espírito eles já fizeram. Não existe mais desculpas, não existem mais justificativas para viver uma vida aquém. Se nós estivermos vivendo uma vida aquém, é responsabilidade nossa. Não existe culpado, Espírito Santo, Jesus, Deus, que muitas vezes a tendência do pessoal é: ah, Deus, por que isso? Ah, Deus, por que aquilo? E nunca pergunta: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que foi que eu deixei de fazer? Essa deveria ser a nossa pergunta. Mas é mais fácil colocar a culpa nos outros, né? Do que em nós mesmos. Mas que essa manhã nós possamos sair daqui se perguntando: o que foi que eu deixei de fazer? Porque eu não tenho ouvido a voz do Espírito. Tanta gente chega e pergunta: como é que tu escuta a voz do Espírito? Como é? Uma voz é grossa, é suave, é uma voz literal. Como é? O Espírito Santo, ele fala de várias formas. Tem o testemunho interior, tem a voz suave e mansa. Amém? E nós é que precisamos estar sensíveis. Nós, como filhos, já deveríamos até saber isso. Porque o meu e o seu papel como filho é ser um filho irrepreensível. É não acontecer alguma coisa e dizer: ah, a situação foi mais forte do que eu. Ah, o momento é mais forte do que eu. A tempestade foi mais forte. Não! Nós precisamos nos posicionar e saber que a resposta está dentro de mim e de você. E é um papel meu e seu, meu irmão. Amém? Aleluia. Essa unção, ela não vem e sai quando você precisa de ajuda ou não. Ela está a todo momento, como eu já falei. Se você precisa de ajuda, ela está lá. Se você precisa de consolo, ela está lá. Se você precisa de instruções, ela está lá. A todo momento, pronta para nos guiar em paz e alegria. Outro ponto também é: essa unção é verdadeira. Essa resposta que está dentro é verdadeira. Ela não é um incômodo, como muita gente fala. Não é: ah, o Espírito Santo me incomodou. Ele não nos incomoda, ele nos alerta. Ele nos guia. Ele nos mostra a verdade. Se você está dizendo que o Espírito Santo está lhe incomodando, ele está te alertando. Ele está te mostrando a verdade, dizendo: ei, meu filho, não é por aí. Veja o que é que você está precisando e reconheça e mude. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te orientar. Eu estou aqui para ser aquele conselheiro, aquele que vai edificar a sua vida. Amém? Lá em 1 João 2,27 diz: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Amém? Então aqui fala que muitas vezes alguns conselhos que nós escutamos por aí não é suficiente. Mas aquele que o Espírito Santo nos dá é a verdade. Amém? Então que nessa manhã nós possamos realmente refletir e dizer: Espírito Santo, eu tenho te valorizado. Eu tenho reconhecido a sua voz. Eu tenho estado sensível àquilo que você tem para me guiar. Então, nós precisamos muitas vezes parar,
aquietar nossa alma e realmente dizer: Espírito Santo, pode me guiar. Quando a gente faz isso, muitas coisas são descortinadas. Muitas coisas entram realmente na linha, porque nós estamos sensíveis e dispostos a fazer aquilo que o Espírito Santo quer nos guiar. Amém? Então, essa era a palavra que eu tinha para essa manhã. E que você possa ter sido abençoado. Amém? Aleluia.